dicas sobre multiplicações ou condições de frações. Bem, gente, a primeira delas, os termos de uma fração são denominados de numerador e denominador. Uma fração, ela pode significar uma divisão. No caso aqui, por exemplo, da fração 3/4, se pode lê-la 3 sobre 4. Nesse caso, você pode considerar o numerador sendo 3, ou então pode ser denominado também de dividendo. E o denominador, nosso caso aqui o 4, ele pode ser considerado como o divisor. Então, dividendo, numerador, o 4 é o denominador, ou então é o divisor da fração. Uma fração pode significar uma razão entre duas quantidades com a mesma unidade comum. Então, gente, para uma fração representar uma razão, o cuidado que você deve tomar é que essas quantidades, ou as duas quantidades, elas devem possuir a mesma unidade comum. Um exemplo, 3 dias para 2 semanas. Para esses 3 dias para 2 semanas representar uma razão, os 3 dias e as 2 semanas devem estar na mesma unidade. No caso, 3 dias está para 2 semanas, que equivalem a 14 dias. Uma fração de numerador zero. Uma fração de numerador zero, ela representa a fração zero, ou o valor zero, com uma condição, gente: o seu denominador não pode, ou seja, também não deve ser zero, deve ser diferente de zero, certo? Então, a fração, para ser zero, é suficiente que o seu numerador seja zero e o seu denominador não seja. O denominador de uma fração não tem sentido, ou ele não assume o valor zero. Ou seja, uma fração que tenha denominador zero, ela não possui significado. Vamos à multiplicação de frações ordinárias, que é o texto do nosso vídeo. As operações vão nos permitir calcular o produto de duas ou mais frações. Gente, vamos aqui a 2 casos. O primeiro deles, a multiplicação de um número inteiro por uma fração. Um exemplo, 2, pedido para você calcular 3 vezes 2/5. Para você chegar a calcular 3 vezes 2/5, você vai repetir em soma, né, o 2/5 3 vezes. Multiplicando é o 3 e o multiplicador é o 2/5. Então, você repete o multiplicador, no caso, 3 vezes. E aí, gente, caímos no caso de somar frações com denominadores iguais. Você adiciona numeradores, nosso caso 2 mais 2 mais 2 é o 6, e repete o denominador. Então, gente, nesse é uma maneira de você multiplicar frações, mas se torna muito enfadonho, muito extenso. Para isso, nós vamos ver aqui um esquemazinho ou esquemas que vão nos permitir a gente calcular mais rápido, digamos assim. Digamos, se você tem A vezes o BC, o que você vai fazer? Você multiplica o A, o inteiro, pelo numerador, ó, e repete o denominador. Lógico, esse denominador, nós já vimos, ele não pode ser zero, né? Ok, ó, olha só aqui em cima como fica. 3 vezes o 2/5. Você faz logo, ó. 3 vezes 2, 6. E repete o denominador, que é o 5, ó. Esse outro esquema também você pode realizá-lo, já é também um pouco extenso, mas é uma outra maneira. O inteiro você usa com o denominador 1 e repete a fração, no caso BC. Como você continua? Multiplica os numeradores, ó, no nosso caso A vezes B, e multiplica, e fica A vezes B sobre,
multiplica os denominadores. No nosso caso, 1 vezes c. Mais uma vez, o reforço aí que o denominador não pode ser 0. Bem, gente, vamos ver isso aqui dentro do exemplo. Pedido para você calcular 5 vezes 2/3. Então, usando aqui esse nosso primeiro esquema, A vezes o BC, que fica CAB sobre o C, né? Como vai ficar? Olha lá como fica simples. 5 vezes o 2/3. 5 vezes 2 sobre o 3. Olha, gente, quem é 5 vezes 2? 10. Repetido sobre o 3. Acabou. Pela aquela outra maneira, ó, que você usa o denominador, o inteiro com o denominador 1, como você faz? Fica 5 vezes o 2/3, que é o nosso pedido. 5 sobre 1, ó, que é o inteiro, que multiplica a fração. Olha, multiplicando os numeradores, fica 5 vezes 2, que é o 10. Multiplicando os denominadores, 1 vezes 3 é o 3. Então, gente, aí as duas maneiras que você pode usar tranquilamente. Deixamos, então, aqui alguns exercícios para os senhores, né, praticarem. São 5 exercícios sobre multiplicação de inteiro por fração. E aqui, gente, deixamos também as soluções. É bom você passar por esse quadro quando você já tiver praticado os 5 probleminhas, né? Bom, vamos então ao segundo caso. Multiplicação de uma fração por outra. Olha, gente, para você multiplicar frações entre si, em outras palavras, não tem resistência. Não tem problema. Você multiplica os numeradores entre si, ó, A vezes C. Né? Se temos aqui AB vezes CD, multiplicamos o A vezes C sobre, multiplicamos os denominadores entre si, ó, B vezes D. Lógico, aqui como B e o D são denominadores, eles não podem ser 0. O B deve ser diferente de 0 e o D também deve ser diferente de 0. Bom, vamos aqui a um exemplo do nosso caso. Calcular 3/4 vezes 2/3. Olha, gente, vamos usar o esquemazinho, né, ó, que nós temos aqui acima, ó, multiplicar numeradores entre si e denominadores entre si. Então, 3/4 vezes 2/3, multiplicando nos numeradores, ficamos com 3 vezes o 2, sobre denominadores 4 vezes o 3. E aí acabou, né? Porque 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 3 dá 12. A gente poderá até ficar assim, mas se der para você simplificar, o que é simplificar uma fração? Ainda nós veremos, mas já antecipando alguma coisa. Você divide a fração, o seu numerador e o seu denominador, pelo mesmo valor. No caso aqui, dividimos o 6 e o 12 divididos por 6, né? Ó, 6 divididos por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, gente, esse produto 3/4 vezes 2/3 equivale a 1/2. Bom, deixamos aqui a nossa segunda parte da prática, e no caso, gente, 5 questões para os senhores exercitarem um pouco. Também deixamos as suas soluções para vocês conferirem. Ok? Bom, gente, valeu. Boa sorte aos senhores e muito obrigado.